As duas receitas foram criadas para aristocratas russos por chefes que usavam técnicas francesas, o que mostra a aproximação da Rússia com a cultura da França, sempre associada à sofisticação. Porém, os pratos mantiveram a essência russa na escolha dos ingredientes. A gastronomia russa também recebeu influências dos países nórdicos e asiáticos. A cozinha russa incorporou métodos de cozimento que os franceses praticavam, por exemplo. Houve um esforço de aproximação com o Ocidente, o que não significa necessariamente que a gastronomia russa se descaracterizou. Ela pode ser sofisticada quanto aos sabores e ter até um certo exotismo para nós, brasileiros, conta o professor de História da Gastronomia do Centro Universitário Senac, Sandro Dias. A pedido do G1, professor de gastronomia ensina pratos típicos da gastronomia russa. O estrogonofe é uma espécie de picadinho russo, com sotaque francês, brinca o professor. A versão mais conhecida para o surgimento do estrogonofe foi imortalizada pela famosa revista francesa L'Art Culinaire, em 1891. O prato teria surgido na casa do conde Pavel Stroganov, por causa de um imprevisto. Ele iria receber mais visitas do que o previsto e orientou o chefe francês Charles Brière, que trabalhava para ele, a cortar a carne para que ela rendesse mais. Mais tarde, outro chefe francês incorporou ingredientes como champignon e páprica picante. O tomate, que não entrava na versão original, passou a ser incorporado com o tempo em algumas regiões da Rússia. No entanto, Sandro Dias explica que a origem do prato pode remeter à maneira como o exército russo conservava carne ainda no século XVI. As carnes ficavam em barris, cortadas em tiras, salgadas e, às vezes, eram até conservadas com uma espécie de aguardente. O consumo já naquela época poderia ser feito com a smetana, uma espécie de creme azedo, que os russos tanto gostam e costumam misturar a vários pratos, explica Dias. Como é comum na gastronomia, as histórias das origens dos pratos frequentemente são múltiplas. É muito possível que um prato como o estrogonofe tenha sofrido um processo que culminou na configuração que nós conhecemos hoje, observa. Outro prato que teve origem aristocrática foi a salada Olivier, também conhecida no Brasil como salada russa ou maionese. Em meados de 1860, o chefe belga Lucien Olivier, influenciado pelas tradicionais técnicas francesas, fazia banquetes para a aristocracia russa. Versão original da salada Olivier ou maionese tinha carnes nobres e caviar. Foto, Celso Tavares/G1. Ele criou uma versão da salada com uma série de produtos que eram considerados nobres para a época, como caviar negro, alcaparra, lagostim, língua de boi, frango, perdiz, além de outras carnes de caça, que na época eram proibidas para camponeses. Os ingredientes nobres eram misturados com uma emulsão de azeite, mostarda e especiarias criada na França, a maionese. A salada Olivier faz convergir as carnes de caça, que na época das monarquias absolutistas eram proibidas para os campesinos, e também as hortaliças e legumes, que são característicos da alimentação camponesa, explica Dias. Olivier fez segredos sobre a receita, mas, segundo o chefe Potiguar Aspíndola, também professor do Senac, um de seus auxiliares vai fazer com que a receita chegue até os jornais e revistas da época. Com a queda do Império Russo e as crises enfrentadas pelo país, pouco a pouco, os ingredientes nobres são substituídos pelos legumes, observa. Chefe Espíndola dá dicas de como preparar o estrogonofe com ingredientes brasileiros. Foto, Celso Tavares/G1. Após a Revolução Russa, uma versão simplificada, com cenoura, ervilha enlatada, maionese industrializada e frango se torna comum no país e vira uma salada fundamental por lá. Ela se torna tão importante para a culinária russa que até hoje é servida no Ano Novo, conta Dias.
Expansão internacional e chegada ao Brasil com o intercâmbio com as revistas francesas de culinária. Essas receitas começam a circular na Europa, virando uma espécie de marca da culinária russa. Dias explica que, depois da Segunda Guerra Mundial, restaurantes russos começaram a ser abertos em Nova York e os dois pratos começaram a se popularizar em território americano. É difícil traçar uma rota da expansão do estrogonofe e da salada Olivier, mas, de acordo com Dias, é muito provável que a chegada desses pratos ao Brasil tenha acontecido na mesma época. A receita da salada Olivier. O brasileiro incorpora maçã e abacaxi, frutas facilmente encontradas num país tropical. No Brasil, o estrogonofe veio para ficar. Depois do auge como prato refinado nos anos 60 e 70, ele se torna um prato popular a partir da década de 1980. Para Dias, as contribuições brasileiras para a receita do estrogonofe estariam na substituição da carne de boi por frango ou outras consideradas exóticas, como o avestruz, o pato e a galinha da Angola. O professor lembra ainda que, recentemente, surgiu uma versão vegana para o prato, que vem ganhando adeptos. Enquanto na Rússia o estrogonofe é servido geralmente acompanhado de batata cozida ou purê, no Brasil, ele vai ser servido com arroz, batata frita e, eventualmente, o ketchup no molho. Mas essas alterações na maneira de servir, e na receita, podem ser consideradas contribuições tipicamente brasileiras. Dias afirma que não. Servir o prato com batata frita é uma tendência que já estava presente na França e nos Estados Unidos, observa o professor. Tampouco o arroz pode ser considerado brasileiro. O arroz na preparação também pode ser uma contribuição asiática, lembrando sempre que a Rússia possui território nos continentes europeu e asiático. Finalmente, o que explicaria a adição do ketchup ao molho, comum no Brasil, que em princípio teria o creme de leite e o creme azedo. A expansão da indústria alimentar americana, que também contribuiu para a popularização da salada Olivier, afirma Dias. Veja o vídeo As receitas do estrogonofe e da maionese. Ingredientes do estrogonofe. Foto: Celso Tavares/G1. 400 gramas de filé mignon, 2 colheres de sopa de smetana. Creme azedo, 2 colheres de mostarda de Dijon, cebola, picada em fatias, 1 xícara de creme de leite, 200 gramas de farinha, óleo, para refogar a carne e sal. Pimenta do reino a gosto, salsinha a gosto. Para finalizar o prato. 1. Corte o filé contra a fibra. 2. Tempere o filé com sal e pimenta do reino. 3. Passe a carne na farinha e reserve. 4. Refogue a cebola no óleo quente. 5. Quando a cebola murchar, acrescente a carne. 6. No fogo forte, misture enquanto deixa a carne dourar a superfície. Isso evita que a carne perca o suco natural e fique ressecada. Não é preciso deixar muito tempo. 7. Quando a carne estiver no ponto, coloque no fogo baixo e acrescente o creme de leite. Mexa e aguarde o creme de leite incorporar o gosto da carne. 8. Acrescente a nata e a mostarda. 9. Quando o caldo ficar no ponto, tire do fogo. 10. Salsinha para finalizar. Ingredientes: 2 batatas cozidas, 3 colheres de manteiga. Modo de fazer: 1. Cozinhe a batata, de preferência com casca. 2. Amasse e misture a manteiga. Está pronto para servir. Dicas de como preparar estrogonofe. Foto: Arte/G1. Ingredientes da maionese. Foto: Celso Tavares/G1. 1 batata grande cozida cortada em cubos. 1/2 cenoura cozida e cortada em cubos. 2 pepinos em conserva cortados. Ervilha em conserva a gosto. 230 gramas de maionese. Use a salsinha para finalizar o prato.